Prepare-se para mergulhar em 3 histórias aterrorizantes que vão fazer você questionar o que é real e o que não é. Essas histórias de mistério e terror são baseadas em relatos de pessoas que viveram situações que desafiam a lógica e a sanidade. Depois de ouvi-las, você vai pensar 2 vezes antes de dormir à noite. A primeira história, a casa na floresta. Era uma noite comum para Lucas, um jovem aventureiro que gostava de acampar sozinho em lugares isolados. Desta vez, ele havia escolhido uma floresta densa, conhecida por ser tranquila e afastada da civilização. Após caminhar por várias horas, encontrou o local perfeito para montar seu acampamento, próximo a um pequeno riacho. Ele armou sua barraca, preparou uma fogueira e decidiu explorar a região ao redor. A certa distância, Lucas avistou algo que chamou sua atenção. Uma casa velha e desgastada, escondida entre as árvores. A curiosidade foi maior do que a cautela e ele se aproximou. A casa parecia abandonada há muito tempo, mas havia algo estranho. As janelas estavam limpas e a porta estava entreaberta, como se estivesse convidando-o a entrar. Lucas, intrigado, decidiu dar uma olhada. Ao cruzar a porta, o cheiro de mofo e madeira velha o envolveu. No entanto, o que mais o incomodou foi o silêncio absoluto. Não havia o som do vento nas árvores, nem o canto dos pássaros. Apenas um silêncio perturbador. Quando entrou em um dos cômodos, viu algo que fez seu sangue gelar. Fotos antigas penduradas nas paredes, todas retratando a mesma pessoa, uma mulher de expressão severa. Mas o mais assustador foi perceber que, em uma das fotos, a mulher parecia estar olhando diretamente para ele, como se soubesse que ele estava ali. Lucas deu um passo para trás, sentindo que algo estava errado. De repente, a porta da casa se fechou, com um estrondo. Ele correu em direção à saída, mas a porta estava trancada. Ele tentou abrir desesperadamente, mas era como se a casa estivesse viva, prendendo-o ali dentro. E foi então que ele ouviu o som de passos subindo lentamente as escadas. Lucas não teve escolha a não ser subir as escadas, que rangiam com cada passo. No topo, ele viu uma porta entreaberta. Algo o atraía para dentro, como uma força invisível. Ao abrir a porta, ele encontrou um quarto escuro, com uma única janela, por onde a luz da lua iluminava um espelho no centro. Quando Lucas se aproximou do espelho, viu algo que o deixou paralisado. O reflexo da mulher das fotos, parada logo atrás dele, com um sorriso maligno no rosto. Sem pensar 2 vezes, ele correu para a janela e saltou pela abertura, caindo entre os arbustos do lado de fora. Quando se levantou, olhou para a casa uma última vez e percebeu que ela havia desaparecido. Não havia nada além de árvores e silêncio. Ele correu de volta para seu acampamento, mas nunca mais acampou naquela floresta novamente. A segunda história, o Hotel Esquecido. Laura e seu namorado, Marcos, estavam viajando de carro por uma estrada remota durante uma noite chuvosa. Sem previsão de melhora no tempo, decidiram parar em um hotel à beira da estrada, que parecia estar abandonado. A estrutura era velha e sinistra, mas cansados e sem outras opções, eles entraram para pedir um quarto. Ao chegar na recepção, foram recebidos por uma mulher estranhamente quieta e pálida, que lhes entregou as chaves de um quarto no 2º andar. O corredor do hotel era longo, escuro e mal iluminado. Quando chegaram ao quarto, parecia decente, mas havia uma sensação desconfortável no ar, como se estivessem sendo observados. Durante a noite, Laura acordou com o som de passos vindos do corredor. Ao abrir os olhos, viu uma sombra passar rapidamente pela fresta da porta. Ela tentou ignorar, pensando que era apenas um hóspede, mas quando os passos ficaram mais próximos e lentos, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marcos também acordou com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Ele abriu a porta do quarto, mas não havia ninguém no corredor. Decidiu trancar a porta e voltar a dormir. Mas os sons continuaram, agora seguidos de sussurros que pareciam vir de todos os lados do quarto. Laura se levantou novamente e percebeu algo aterrador. Havia marcas de mãos pequenas e sujas nas janelas, como se alguém estivesse tentando entrar. O mais assustador foi quando perceberam que essas marcas apareciam no vidro de dentro para fora. Sem perder tempo, eles pegaram suas coisas e saíram correndo do hotel.
Ao chegar à recepção, encontraram o balcão vazio. A mulher que os havia atendido já não estava mais lá. Saíram apressados do hotel e entraram no carro, dirigindo sem olhar para trás. Ao chegar à cidade mais próxima, decidiram contar a experiência a um morador local. Quando mencionaram o nome do hotel, o homem ficou pálido e respondeu que aquele hotel havia sido fechado há mais de 30 anos, depois que um incêndio matou todos os hóspedes. Laura e Marcos nunca voltaram àquela estrada. A terceira história, a criança no espelho. Rafael era um garoto que sempre gostou de brincar sozinho em casa. Sua mãe trabalhava o dia todo, então ele passava muitas horas inventando jogos e explorando os cômodos do apartamento. Um dia, enquanto brincava no corredor, Rafael percebeu algo estranho no espelho grande que ficava no final do corredor. Ele jurava ter visto uma sombra se mover rapidamente atrás dele no reflexo, mas quando se virou, não havia nada lá. Nos dias seguintes, o espelho começou a chamar a atenção de Rafael. Ele notava que seu reflexo parecia diferente, às vezes um pouco atrasado, outras vezes com uma expressão que ele não estava fazendo. Certo dia, enquanto olhava fixamente para o espelho, ele viu algo que o deixou paralisado. No fundo do reflexo, havia uma criança desconhecida, parada, olhando diretamente para ele. Ele piscou, tentando acreditar que era apenas sua imaginação, mas a criança continuava lá, imóvel. O rosto da criança era pálido e seus olhos estavam fundos, como se não tivesse alma. Rafael saiu correndo e foi contar à mãe, mas ela não acreditou, achando que ele estava inventando histórias. Mas naquela noite, enquanto a mãe de Rafael dormia, ouviu passos leves correndo pelo corredor. Quando levantou para ver o que era, encontrou Rafael parado em frente ao espelho, conversando com alguém que não estava ali. "Ele quer vir brincar, mamãe", disse Rafael, com um sorriso estranho no rosto. Desesperada, a mãe tirou Rafael do corredor e cobriu o espelho com um lençol. No entanto, todas as noites, ela ouvia os passos voltarem, cada vez mais altos, como se algo estivesse tentando sair do espelho. Certa manhã, quando foi verificar o espelho, o lençol havia caído. O que ela viu fez seu coração parar. No reflexo, ao lado de Rafael, havia a criança pálida, com um sorriso sombrio. E o mais assustador, seu filho também estava sorrindo da mesma forma. Aquela foi a última vez que ela deixou Rafael ficar sozinho com o espelho. Essas foram 3 histórias de terror e mistério que vão assombrar seus pensamentos. Qual delas você achou mais assustadora? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com quem adora uma boa história de arrepiar.